Fala, que dessa vez o pai rico, pai pobre, o Robert Kiyosaki, fez uma previsão de desgraceira de novo, mas com um final feliz. Ele falou que chegou a hora da gente, meros mortais, ficarmos ricos. Ele intitulou que é a melhor hora para ficar rico dos últimos tempos desse universo. Taracão, e para quem não sabe quem é Robert Kiyosaki, ele foi o autor do Pai Rico, Pai Pobre, responsável por mudar a cabeça de muita gente sobre principalmente o que é ativo e o que é passivo, mas ele também, depois desse best-seller, ele vem fazendo previsões e previsões erroneamente. Chegou a hora da crise, a grande crise do século, isso todo mundo sabe. Mas o que ele falou dessa vez, que embutido junto com uma crise, pode chegar ao melhor momento para você ficar rico. Então vamos ver o que ele falou e por que ele está envolvendo o Airbnb também nessa parada. O que ele falou é o seguinte: o Airbnb vai ser o causador, o estopim de uma verdadeira crise imobiliária e que vai ser transformada em crise financeira, e por isso você vai poder ficar rico, e chegou essa melhor hora para você ficar rico, justamente porque nas crises, de fato, é o melhor momento para você ficar boizão e acumular um capital gigantesco. E ele chegou a dizer em alguns posts passados no Twitter dele que ele pegou emprestado 300 milhões de dólares na crise de 2008 para poder comprar imóvel feito uma vaca doida. E depois disso ele tem previsto muitas e muitas crises, só que não aconteceram. Inclusive tem um Twitter que mostra no gráfico da bolsa como ele vem falando de que tem crise. Toda vez que ele fala que tem crise, o mercado sobe. Só que dessa vez ele pode ter um pouco de razão, porque a gente viu que o Airbnb está passando por muita dificuldade. Nas semanas anteriores, a gente viu essa treta envolvendo Nova York e o Airbnb. Mas o que será que essa relação de Nova York e Airbnb tem a ver com a possibilidade de nós ficarmos ricos, Japão? Para trazer isso para o presente, para a nossa realidade, para você entender, vou trazer um exemplo de um caso muito real e atual, que é 123 milhas. A gente viu que a 123 milhas entrou em recuperação judicial. E aí o que ocasionou um verdadeiro furdunço, né? Tanto para quem comprou passagem, quanto para os vendedores de milha. E na cabeça do japonês também, aqui mero mortal que compra muita milha, eu falava o seguinte: no pior dos casos, eu vendo minhas milhas e tá tudo lindo, maravilhoso, né? Então eu compro muitas milhas, que é Brasil, porque eu tô esperando um momento para comprar boas passagens. E aí tem a outra ponta também. Então o japonês é o utilizador das milhas para poder comprar passagem, mas tinha muita gente também que comprava milhas vendendo as milhas e fazendo ali uma renda extra. Aí com essa quebra da 123 milha deixou muita gente desolado. E aí como funciona esse mecanismo e como pode se aplicar nisso que o Robert Kiyosaki falou? Nas milhas, para quem não sabe, você compra em um programa como Livelo e Esfera, por exemplo, ou ganha pontos, e você transfere para companhias aéreas como TAP, Azul, TAM, Gol, todo mundo. Você consegue fazer essa conversão e aí você consegue trazer daqui para cá 10 milhas, aqui vai virar 20 milhas, por exemplo, que é uma conversão de 100%. E aí o que o pessoal fazia esse movimento todo, e aí o que o pessoal fazia esse movimento todo, se alavancava no cartão de crédito. Então toda vez que você ouvir a palavra alavancagem, tome muito cuidado, Brasil, porque normalmente essa alavancagem acaba trazendo uma rasteira junto, embutida, e muita gente acaba se lascando nesse processo. Mas o que acontecia então? O pessoal comprava as milhas aqui, mandava para um programa de milhas, depois vendia para 123 milhas. Só que nessa roda você tem que contar que isso vai ser eterno, e quando rompe alguma engrenagem, como no caso da 123 milhas, o maluco se alavancava no cartão de crédito comprando milhas, depois de 60 dias recebia a primeira parcela, então ele só tinha que ter o dinheiro da primeira parcela, porque as outras seriam pagas com o valor das milhas. E aí muita gente se alavancou e acabou quebrando geral. Então isso que o Robert Kiyosaki acabou falando do Airbnb é muito parecido com esse caso que eu falei, dessa roda perfeita que toda a engrenagem tem que funcionar. Então o que a gente tem lá em Nova York, por exemplo, é que muita gente compra apartamentos ou tem o seu próprio apartamento, e ao invés de alugar para o cara que mora em Nova York, para o cara que trabalha em Nova York, ele prefere alugar 1 a 2 semanas por ano e receber o valor
porque ele receberia de alguém que pagaria todo mês, né? Isso é lógica matemática e todo mundo pensa isso é muito óbvio. Por quê? Se ele pode alugar para você aí, turista japonês, foi lá em Nova York esses dias, a gente pode alugar 2 semanas e ganhar o valor de um mês inteiro, só que tem mês que isso explode, né? Então ele consegue alugar 4 semanas e ganhar o dinheiro de 2, 3, 4 meses de aluguel para uma pessoa normal. E aí o que acontece também é que os seres humanos aqui vendo essa possibilidade começam a comprar muitos apartamentos, muitas vezes financiados, para alugar para o Airbnb, só que ele não contava com essa restrição de Nova York. E aí o que o Airbnb faz é aumentar muito o aluguel para quem quer alugar mensalmente e acaba ocasionando um problema gigante, além também dessa parte hoteleira, e com a licença do Airbnb acaba atrapalhando também toda essa rede hoteleira que acaba empregando muita gente. Isso é óbvio. A parte boa do Airbnb, como todo mundo sabe, o japonês mesmo é muito beneficiado, porque de repente eu consigo ficar em lugares que eu nunca ficaria antes por um preço muito menor. A diferença que eu acho entre Airbnb e Uber, por exemplo, é que Uber é 1 para 1, né? E ele acaba gerando até mais emprego, porque muito mais gente vai vender carro, pode causar aqui uma bolha do carro. E o Airbnb, segundo Robert Kiyosaki, está criando essa bolha imobiliária, principalmente em grandes centros como Nova York. Já aconteceu o problema do Airbnb também em Paris, já aconteceu na Islândia. Muitos brasileiros na Islândia não conseguem achar lugar para morar, porque ninguém quer alugar para um cara que vai pagar mensalmente, se ele pode alugar para alguém, como eu falei para vocês, que acaba pagando em 2 semanas tudo que ele ganharia em um mês. E aí o que acontece é que tem escassez de casa. Quando tem escassez de casa, o preço do aluguel aumenta, o preço da venda aumenta, vai causando essa bolha imobiliária que a qualquer momento pode estourar. E aí chega essa parte que o Robert Kiyosaki fala que você pode ficar rico, e chegou a melhor hora para você ficar rico. Robert Kiyosaki, todo mundo sabe que ele é defensor do ouro, da prata, do Bitcoin e do mercado imobiliário, mas não é sempre que dá oportunidade no mercado imobiliário. De repente, tá um negócio muito certinho, bonitinho, dura anos, como aconteceu em 2008, e agora talvez só em 2023/2024 que vai surgir uma boa oportunidade para ele ficar boizão mais ainda. Porque essa hora pode nunca chegar também, né? Então, se você pega emprestado um dinheiro gigantesco e de repente você não consegue arcar, você pode quebrar e quebrar muita gente junto com você. E é sempre bom ouvir o que esses caras falam, porque uma hora ou outra eles vão acabar acertando. Mas dessa vez ele pode sim estar certo, porque o Airbnb de fato causa esse efeito, né? Principalmente em grandes cidades que hoje não tem mais muito para onde crescer e acabam ali afetando o mercado local, e aí o governo acaba impondo limitações. Então, por exemplo, Nova York agora tem que ter um contrato de mínimo de um mês, tem várias outras restrições para Airbnb. Vai prejudicar turistas como nós e vai beneficiar quem depende de morar perto do seu trabalho em Nova York, por exemplo, vai beneficiar a rede hoteleira. Então, tem sempre esses pontos de que um lado vai ser beneficiado e o outro lado lascado, né? Nesse caso, nós vamos ser lascados. É o que eu falo sempre, é que hoje, aqui no Brasil, principalmente lá nos Estados Unidos agora também, com a taxa alta de juros do jeito que está, não faz sentido você não ter caixa. Então, a paciência é muito importante para você aproveitar momentos de crise, para você ter dinheiro para poder comprar boas oportunidades, como aconteceu em 2020, por exemplo. Só que em 2020 muita gente já não tinha caixa, porque naquela época sim, não fazia muito sentido ter caixa, porque a taxa de juros estava muito baixa. E era mais fácil você alocar em algum ativo do que deixar o dinheiro em caixa. E hoje a gente está vendo um momento totalmente oposto. Então, eu sempre falo para estar aqui do outro lado, hoje tem a caixa, que é muito importante para você aproveitar boas oportunidades. Como disse o velho Kiyosaki, a hora de você ficar boizão é de fato nas crises. E eu sinceramente acredito que o mercado de fato é eficiente, ele acaba controlando de um jeito ou do outro, com interferências aleatórias nesse mundo, de que uma hora ou outra vai puxar para um lado, vai puxar para o outro, outra hora o governo vai intervir, vai ser bom, outra hora vai intervir, vai ser ruim, e aí fica esse movimento todo, mas o mercado no fim do dia acaba sendo muito eficiente. Então eu gosto muito desse modelo da Airbnb também, mas tem que tomar muito cuidado, porque eu sei que também tem hoje aqui no Brasil muita gente alavancada, inclusive o japonês pensou em comprar alguns estúdios lá em São Paulo. Por quê? Porque tá muito caro. O Japão estava indo toda semana para São Paulo. Eu pensei assim, eu fico 3 noites. Então eu fico segunda, terça, quarta
e quinta eu vim embora. Então, eu dormia 3 noites e se eu tivesse um estúdio lá, ficariam 4 noites para poder alugar e de repente pagar as prestaçãozinhas. Mas graças a Deus o japonês também tem dinheiro para pagar à vista. O que você tem que tomar cuidado é alavancagem, Brasil. Essa palavra deu até arrepia. Só que você tem que tomar cuidado, tá na cama, é a palavra alavancagem, como eu falei novamente. Então dá para você ficar muito rico em momentos como de crise, como ele falou que acabou pegando 300 milhões de reais emprestado, dá, mas tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque os ciclos não são perfeitos, né? Eu sei que sempre tem ciclos, vocês sabem que tem ciclos, mas o ciclo não necessariamente demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes demoram 10 anos, 20 anos. E aí você tem que estar preparado para esses momentos, para que você ganhe um dinheiro e não comprometa também o seu futuro, porque de um tombo é muito difícil de se levantar. Então, Tanaka, abre esse olho aí. Tanaka, olhe lá nos Estados Unidos quais REITs vocês têm, posições que são os primos dos fundos imobiliários. Se você não tem imobiliário lá nos Estados Unidos, você é faixa branca demais, mas olhem com carinho quais você tem, onde está alocado esse cara aqui. Olhe também fundos, deixa ali em pronta mão, principalmente os que investem de repente lá em Nova York, para que você consiga capturar um bom ganho, uma boa queda que possa acontecer lá nos Estados Unidos. Isso se o pai rico, pai pobre tiver, certo? Ei, Tanaka, me conta aqui o que você está achando desse momento do mercado, tá tenso, não tá? Conta aqui pro Japão, que é muito legal, a comunidade Sanakense quer saber como o Tanaka tá alocado. Beijinho no frio, chave de vocês, né? Denise minha barra e vestido com